televisão. Bom dia a todos e a todas. Saúdo aqui a nossa magnífica reitora, a professora Cleusa Sobral Dias. Agradeço a presença de todos, estudantes, professores, técnicos, coordenadores de curso, diretores de unidades acadêmicas, diretores de unidades administrativas. E, em especial, agradeço a presença das nossas convidadas, professora Helena Freitas e professora Dirce Zana. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, através da Diretoria Pedagógica, tem a satisfação de promover esse seminário para tratar de um tema tão relevante que é a formação inicial e continuada de professores. Então, hoje nós teremos então as nossas palestrantes, apresentarão nosso evento e os estudantes que estão aqui terão algum conhecimento para as novas diretrizes que foram aprovadas recentemente para a formação inicial e continuada de professores. Bom dia a todos e a todas. Denise, minha colega, pró-reitora de graduação, as nossas professoras visitantes, a professora Helena Freitas e a professora Dirce, que eu tenho uma grande satisfação de receber na nossa universidade. Conversamos ontem à noite, já tivemos uma boa conversa, tomamos um bom vinho, numa discussão muito importante neste momento que nós vivemos, que é uma nova revisão das diretrizes curriculares. Nós recordamos ontem a trajetória que nós temos já de longo tempo, com as discussões das licenciaturas, as discussões da pedagogia, e a professora Helena Freitas, eu não sei se eu já disse isso a ela, mas foi uma das primeiras autoras que eu li na minha formação, tanto no magistério quanto na pedagogia. Então eu me formei, não vou dizer que a senhora tem tanto tempo de estrada, que tu tens tanto tempo de estrada, né? A gente não fala aqui das nossas idades, mas isso é bom, porque é tempo, é história, são narrativas e a gente se dá direito a dizer isso. Então, eu me sinto muito orgulhosa em tê-las aqui, e principalmente por serem pessoas que contribuíram também na minha formação enquanto pedagoga, enquanto professora e, sem dúvida, nessa atuação hoje como reitora da universidade. Quero dar boas-vindas aos nossos estudantes, aos técnicos administrativos da educação que estão aqui conosco, aos professores, coordenadores de curso, todos com uma grande responsabilidade neste momento, onde nós temos que rever as nossas práticas, e não só as nossas práticas enquanto diretrizes, mas as nossas práticas pedagógicas em sala de aula, para que a gente realmente possa promover o que nós precisamos em termos de revisão, de transformação na formação de nossos professores. Então, sejam todos muito bem-vindos, que esse momento seja realmente de socialização de conhecimentos, explorem bastante o conhecimento dessas duas professoras que vieram de longe, chegaram ontem aqui num dia frio, chuvoso, né? Mas espero que se sintam muito bem acolhidos pela nossa universidade. Então, uma boa atividade a todos. Muito obrigada. Bom dia, então, a todos e todas. Me cabe aqui um papel, então, de fazer o debate, a mediação, né, desse importante evento. Começo, então, apresentando as professoras, né, o currículo das nossas duas convidadas. Inicialmente, a professora Helena Costa Lopes de Freitas, professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas, desenvolveu-se na área de educação, atuando no campo da formação do educador, com ênfase principalmente nos seguintes temas: formação de professores, políticas de formação, diretrizes curriculares, licenciaturas, curso de pedagogia e movimento dos educadores.
É membro da ANFOP, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Colaborou com a CAPES no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, como coordenadora geral de programas de apoio à formação e capacitação docente da educação básica. De fevereiro de 2009 a agosto de 2011, colaborou com a Secretaria de Educação Básica do MEC na Coordenação Geral de Formação de Professores, responsável pelos programas de formação continuada de professores da educação básica e pelo programa Pró-Funcionário. De janeiro a setembro de 2013, foi diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas. Professora Dirce Zan, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é docente do Departamento de Ensino e Práticas Culturais, DEPRAC, e coordenadora do curso de Pedagogia de 2013 a 2015 da Faculdade de Educação da mesma universidade. É membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, Educação Básica, de 2011 a 2017. Pesquisadora do Grupo Violar, Laboratório de Estudos sobre Violência, Cultura e Juventude, da Unicamp, e do Grupo Interinstitucional em Pesquisa, Ensino Médio e Pesquisa. Desenvolve trabalhos de investigação na área de educação, com ênfase nos seguintes temas: currículo, juventude, ensino médio e cultura. Chamo, então, as professoras para fazerem parte da mesa. Quero inicialmente agradecer o convite. Para nós é uma alegria muito grande, professora Dirce, para mim, mas para mim principalmente porque aqui na FUG nós temos a reitora, que quando eu a conheci, não era reitora, a professora Dirce, e trabalhou conosco na Rede Nacional de Formação Continuada, uma grande parceira, que compartilhava, inclusive, das ideias que muitas vezes se contrapunham às políticas públicas do próprio Ministério, e que nós estávamos aqui com o objetivo de construir, de realmente fazer da questão da formação de professores uma área prioritária. Então, agradecer também essa alegria imensa que vocês nos proporcionam, e principalmente também nós temos aqui a professora Suzane, que foi representante regional da nossa associação, e que deu uma colaboração muito grande e continua a dar nesse campo da formação. A professora Michele, a todos aqueles que fizeram questão de nos trazer, e mesmo sendo tão longe, para nós é sempre uma alegria muito grande, porque esse é o nosso papel. Nós temos que efetivamente socializar as ideias, as proposições, problematizar vocês que estão se formando, professores, que atuam como docentes no ensino superior, os técnicos administrativos que hoje estão em greve, paralisados por melhores condições, e que fazem parte de um grande contingente de profissionais que, do nosso ponto de vista, devem ser considerados profissionais de educação, tal como a LDB propõe para os funcionários de apoio escolar e educação básica. Então, nesse sentido, a tarefa de pensar as diretrizes de formação de professores pelo Conselho Nacional de Educação será complementado brevemente com a formação dos profissionais entendidos como essa nossa grande amplitude, não apenas os docentes da educação básica e da educação superior. Em segundo lugar, destacar que, da onde eu falo, trago aqui grande parte das contribuições da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, da nossa luta desde a década de 80, para fazer da formação de professores uma área prioritária, uma política global de formação e valorização, que essa é a nossa luta, e do nosso ponto de vista, as diretrizes curriculares nacionais avançam nessa perspectiva. Tratar dessa temática nem sempre é tarefa fácil, porque nós temos uma profissão que ainda não merece, não tem merecido do poder público a valorização que é devida, pela responsabilidade dos professores na formação das novas gerações, na formação humana integral, não apenas na dimensão cognitiva. E nesse sentido, sempre é um campo, como nós dizemos, um campo em disputa. A educação
e o campo da formação de professores principalmente, não é algo tranquilo de ser debatido. É um campo que está continuamente sendo disputado pelo empresariado, pelo setor privado, pelas concepções mais conservadoras. Nós temos visto o embate no Congresso Nacional, quando da aprovação do Plano Nacional de Educação, tá? Em relação à diversidade, ao papel do setor privado, e mais recentemente as ideias que têm aparecido, tá? De privatização da educação, de criação de escola charter, tá? Que é a entrega da escola pública ao setor privado. Isso no Pará já está sendo proposto para 20 e tantas escolas e pelo governo estadual. Isso nos preocupa bastante, tá? Porque em um momento em que essas ideias florescem, a mobilização dos educadores ela é fundamental. Nesse sentido, tanto dos professores, dos técnicos, quanto principalmente dos estudantes, que se formam profissionais. Então, acho que nós temos aí um quadro bastante complicado no campo da formação e da educação, que merece essa discussão das diretrizes curriculares nacionais. Eu quero destacar aqui algumas questões. Vou primeiro destacar algumas questões em relação às políticas atuais e depois entrar exatamente nas novas diretrizes, né? Nós temos hoje, além dessa discussão da disputa, né, pela concepção de formação, isso não é de hoje, né? Nós temos desde a década antes dos anos 80, quando o Conselho Federal de Educação se propôs a revisar os cursos de licenciatura, nós começamos a entrar nesse embate pela concepção de formação. Ainda estávamos na ditadura e, portanto, o resquício da legislação a legislação ainda era marcada pelo autoritarismo, uma determinada concepção de educação que permeava, inclusive, a formação dos pedagogos, né? Que era uma concepção de formação para os quadros administrativos do Ministério da Educação. E nós já lutávamos pela formação na pedagogia dos professores de educação infantil de primeiros a quartos anos na época, né? Já na década de 80, também o Ministério começa a fazer mudanças, né? E chama a discussão das licenciaturas. Em 83 acontece um encontro nacional, na qual nós estávamos presentes, chamado pelo Ministério da Educação para discutir a formação de recursos humanos para a educação. Em um quadro em que nós, educadores, na luta contra a ditadura, vínhamos pautando a necessidade de pensar a formação do educador, comprometido com as mudanças sociais, né, com as reformas necessárias e com as mudanças estruturais da sociedade, lutando na luta, né, pela transformação radical das condições em que nosso povo vivia. E é ali em 83 que começa esse movimento dos educadores pela formação, que vem até o dia de hoje, quando nós instituímos o MEC da mesa condutora dos trabalhos, né, e os educadores assumiram, então, toda essa discussão sobre formação, com uma comissão nacional de reformulação dos cursos de formação do educador, uma luta que vem até hoje. Mas o marco importante nisso, até para situar essas diretrizes, é quando é aprovada a LDB. Pode ser que eu esteja falando aqui para os professores mais assim, da minha época, né? Não tem tantos aqui, em todo caso, mas grande parte aqui de vocês, certamente, muitos nem tinham nascido na década de 80. Né? Então, acho que é importante até recuperar um pouco essa história. Quando a LDB é aprovada em 96, começa uma discussão sobre o lugar da formação. Todos nós lembramos disso, né? Se era o Instituto Superior de Educação ou se eram as universidades. Naquele momento, a LDB estabelecia que a formação de professores se daria nos Institutos Superiores de Educação, principalmente primeira e quinta educação infantil. Portanto, relegando as faculdades de educação e curso de pedagogia a um outro lugar, né?
e tirando de cena esse lugar que são as faculdades e institutos de educação. Naquele momento, nós conseguimos, mediante grandes movimentos e pressões, fazer com que a ideia do Instituto Superior de Educação não vingasse. Realmente ela não prosperou. Alguns poucos se desenvolveram no país, mas não prosperou. Então, naquele mesmo período, já foram construídas as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores nas licenciaturas. Isso veio até 2001, 2002, quando elas são aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. E as diretrizes dos cursos de pedagogia foram aprovadas em 2006. Por que é importante essa discussão de diretrizes do ponto de vista histórico? Porque antes nós tínhamos um currículo mínimo. E todo o currículo das instituições era engessado, inclusive na determinação de disciplinas para todos os profissionais. A ideia de diretrizes vem se contrapor, de certa maneira, essa ideia de um currículo mínimo obrigatório, que deixa pouca possibilidade para as instituições. E as diretrizes vêm nessa esteira. Quando as diretrizes foram aprovadas em 2002, elas vêm marcadas por uma concepção da pedagogia das competências. Todas elas. E principalmente porque, naquele momento, no Conselho Nacional de Educação, estavam presentes pessoas que defendiam essas ideias, mas com a concepção técnica da formação de professores, e não com uma concepção avançada, sócio-histórica, como nós, educadores, defendíamos. Então, essa luta por estas diretrizes, na verdade, elas vêm desde 96, 97, e principalmente desde 2002, mais marcadamente, porque assim que assumiu o novo governo, em 2003, foi feita uma reivindicação para que se construísse novas diretrizes marcadas por outra concepção de educação. Uma educação integral, ampla, de caráter sócio-histórico, inclusiva, que respeitasse contra a discriminação de classe, de raça, de cor, enfim, de sexo. E aí, é nesse contexto que eu acho que é importante situar estas novas diretrizes. Eu vou pedir para a Sabrina que ela me dê um tempo quando faltar 20 minutos, certo? Para eu poder me organizar. Então, qual é a concepção com que a gente lida na formação de professores? A formação de professores, ela não tem só uma dimensão de quanto nós e quanto vocês, estudantes, conseguem se formar num processo formativo nas universidades que lhes dê alguma satisfação ou realização enquanto profissional. Ela é isso, mas é mais que isso. Porque ela é uma profissão que tem a ver com a formação de novas pessoas, com a formação integral de outros sujeitos, e principalmente desde o seu nascimento, desde a creche até a pós-graduação. Qualquer política de formação de professores, uma dimensão de uma responsabilidade social e política dessa profissão, que se ela não se materializa, compromete também todo o processo de formação humana das novas gerações em uma perspectiva determinada que os educadores abraçam. Então, desse ponto de vista, a gente diz que a formação de professores tem a ver com o desenvolvimento da educação básica. E é por isso que há uma luta toda por políticas que aproximem as licenciaturas da escola pública de educação básica. É por isso que nós temos o PIBID, que certamente muitos de vocês, estudantes, devem estar envolvidos. É por isso que tem o Prodocência e outros programas que têm como objetivo mobilizar a juventude para entrar no campo da educação e da formação, para permanecer nele durante a formação, porque a evasão de estudantes é muito grande no nosso país,
e para sair um sucesso, ou seja, como sujeitos, né, que têm uma perspectiva de vida, de futuro, de construir-se enquanto sujeitos e profissionais, junto com os estudantes, né, com as crianças de creche a ensino médio na escola de educação básica. É um processo de construção coletiva. E por isso que ela é importante, porque ela é uma profissão que nos coloca em confronto diariamente com os dilemas da escola pública e da educação básica. Né? Com essa escola, que todos nós sabemos, a sua organização não ajuda, não contribui para fazer com que a juventude possa encontrar naquele espaço um lugar para a sua realização. Não é isso. Vocês que estão constantemente na escola pública, diariamente, quais são os dilemas que nós enfrentamos ali? Desde a condição de vida das crianças, passando pela própria condição de vida dos professores, sem o piso salarial na imensa maioria dos municípios, sem um plano de carreira que aponte para essa perspectiva de futuro, que eu me vejo enquanto sujeito, como é que eu vou construindo isso no prazo de 25, 30 anos, que é a minha trajetória enquanto profissional. E essas condições, elas só não são impeditivas porque suscitam nos professores, suscitam em vocês esse compromisso com a educação e com a escola pública. Então, nós, os educadores, vivemos em constante contradição. Nós vivemos esses dilemas e eles estão postos. Isso sem falar de toda a pressão hoje do setor privado, querendo vender material pronto, assessorar escolas, dirigir escolas, tirando os professores da apropriação do seu próprio trabalho. Essas pressões, elas são constantes. Elas muitas vezes podem parecer iniciativas interessantes, por exemplo, a alternativa de bônus por desempenho, que hoje nós temos em muitos estados, o professor ganha mais que os alunos vão bem no IDEB, pode parecer de repente atrativa aos professores, mas ela ataca o cerne do trabalho docente. Ela ataca aquilo que tem de mais caro ao profissional, que é a capacidade de dar o rumo como uma escolha para as metodologias de ensino, para o seu trabalho com aquele grupo de crianças. Eu sempre digo que não adianta a gente dizer que nós temos que ter, como está no Plano Nacional de Educação, uma profissão cujo salário médio se equipara ao salário médio de outras profissões. Não há nenhuma profissão no mundo que todo dia o seu profissional esteja em contato com 30, 40, 50 pessoas, todo dia, durante toda a vida desse sujeito, por 4, 5 gerações. Não tem nenhuma. Então nós tínhamos que ganhar muito mais do que qualquer outra profissão, do que advogado. Só estaríamos ali muito com o médico, porque hoje temos uma profissão bastante desvalorizada, bastante intensificada pelo quadro geral do nosso país. Então, essa discussão que a gente vem trazendo há tempos, ela tem essa questão da valorização da profissão, de como hoje o sistema de ensino trata isso. Eu não sei se aqui tem alguém do sistema de ensino, que seja o secretário de Educação, ou da Secretaria, tem? Estadual, municipal? Tem. Porque essa é uma discussão que as diretrizes trazem. Então, as instituições, ao se aprofundarem sobre ela, deverão também incorporar os profissionais da rede pública, porque elas tratam não só da formação inicial e continuada, mas da valorização. E aí entram na discussão do pagamento do piso, do número de alunos por sala, das condições de trabalho, que até hoje não estava posta nas diretrizes. Então, acho que essa é uma primeira questão, em continuidade disso. E uma outra questão
com relação à estrutura atual, eu acho que vocês, os estudantes, hoje têm muito mais condições de fazer talvez uma análise do seu curso do que nós mesmos, né? Os professores, porque passam por esse processo. Nossos cursos hoje de licenciatura, salvo exceções, né? Em várias instituições, eles têm um percurso próprio de formação, mas acabam se detendo, até pelas diretrizes anteriores, um grande ênfase nas metodologias de ensino das áreas específicas, da química, da física, das artes, da educação física, história, geografia, enfim. Né? E deixam muitas vezes de trabalhar as questões relativas aos fundamentos da educação, das ciências da educação e das ciências pedagógicas. Né? E é por isso que muitas vezes a queixa dos sistemas de ensino, né, de que o professor tem dificuldade em lidar com as turmas. Né? Porque, claro, primeiro que ele não sai pronto da universidade, né? Não existe isso, nenhum profissional sai pronto. E ele vai se aprimorar, se constituir no trabalho, mesmo que tenha 1.200 horas de estágio. A relação do estudante com as turmas, ela se dá de forma diferente quando você é estudante sob supervisão e quando você está no trabalho, e, portanto, você é responsável por aquela turma perante a sociedade, a família, a comunidade. Tá? Então, são relações diferentes, as cobranças elas são diferentes, e isso significa uma ruptura. Então, como é que nós garantimos um desafio das políticas na formação? É esse. Como é que nós garantimos que, a partir de uma sólida formação, que as diretrizes trazem isso, essa perspectiva, mas vai ter que ser construída por cada instituição. Não vem pronto, nenhum currículo. Não é? Como é que, a partir dessa sólida formação teórica, que com vídeo ou sem vídeo, enfim, nós temos aí um quadro bastante difícil hoje, né, de cortes, mas temos que dar conta desse pedaço. Como é que garantimos que depois, no campo do trabalho, com a responsabilidade partilhada das redes públicas e da universidade que formou, o acompanhamento desses estudantes, no processo solidário, parceiro, sem responsabilizar, que hoje o que está em jogo também é uma política dessa, responsabilizar os professores pela formação, pelo sucesso ou pelo fracasso das crianças, mediante as notas do SAEB, dos exames regionais e do IDEB, o índice, esse processo, sem responsabilizar o professor por essas condições. Então, esse é um grande, eu diria que a gente está, como dizem os nossos irmãos latino-americanos, enfrascado nessa discussão, certo? Nós estamos dentro de um redemoinho, que nos toma por todos os lados. Como é que nós saímos, às vezes, dessa condição? Bom, aqui eu já me referi a isso, porque o tema que eu coloquei é as novas diretrizes, mas eu vou tentar levantar questões para além das diretrizes, quer dizer, quais são os desafios, os avanços, os dilemas, os impasses e os desafios que nós temos. Porque as diretrizes, todos vocês podem ler, é um documento muito extenso, eu acho que isso devia fazer parte até assim, determinar, construir isso conjuntamente, que durante um semestre os cursos vão debater também com os estudantes. É um documento de 61 páginas, das quais apenas 20 e poucas são da resolução. E as outras são os fundamentos dessa política. Então, ali estão explicitadas várias questões pelas quais nós lutamos há décadas e também as contradições que estão presentes ali. Porque nós não resolvemos tudo com as diretrizes. Não há como resolver. E mesmo quando poderíamos indicar, há dificuldades. Então, quais são essas dificuldades que estavam presentes nas diretrizes até agora? Como eu disse, desde 97, a nossa luta é por uma política global de formação e valorização. Nunca foi só pela formação inicial. A questão da formação continuada, remuneração, condições de trabalho e carreira. Currículo mínimo versus base comum nacional. Nós tínhamos a ideia de um currículo mínimo, que era do Ministério, e nós contrapunhamos uma ideia que é de base comum nacional, que
que é um conjunto de princípios construídos pelo movimento dos educadores, que dizia respeito a que todos os cursos de formação deveriam se orientar ou ter como referencial os princípios relativos à sólida formação teórica no campo disciplinar e no campo das ciências da educação, que desde sempre esteve muito mais presente no curso de pedagogia. Nas licenciaturas era estrutura e funcionamento, psicologia da aprendizagem, psicologia da adolescência, né? E ficávamos um pouco por aí, práticas e estágios. Mas não se avançava para outras dimensões, como o currículo da escola pública, né? A questão da gestão, que é fundamental. Todos vocês serão professores de sexto ou nono anos, ou do ensino médio, ou de primeira a quinta, farão parte do conselho de escola, farão parte das horas de trabalho pedagógico, terão que conviver com gestores, com coordenador pedagógico, com supervisores, né? Enquanto existirem esses profissionais na escola pública, né? Também já estão desaparecendo. Então, a partir de 2001 e 2002, com as diretrizes anteriores, nós tivemos os cursos próprios de formação de professores, porque antes eles eram uma habilitação do bacharelado nos institutos específicos, né? Então, o Instituto de Química tinha todo o bacharelado e o aluno optava pela licenciatura e fazia um conjunto de disciplinas ao final do curso, praticamente. Em 2002, ele tem uma outra estrutura, que desde o início, né, ele é um curso de licenciatura. Aí tem diferentes formas que as instituições implementaram, né? Eu não sei exatamente até ali, mas não lembro como é que a FURC colocou isso. Uma questão importante nas diretrizes de 2002, que eu já me referi, é a discussão da pedagogia das competências, né? Então era aquela nova moda, né? Tudo professor tem que ser competente para, e vinha um rol das competências, sem dizer das condições que deveriam ser criadas para que os professores pudessem desenvolvê-las, até, supondo até que a gente concordasse, que não era o caso, mas em todo caso ela se detinha nisso. E, portanto, responsabilizava a instituição e os professores pela não aquisição daquelas competências. Então, é um pouco essa lógica, né? As práticas, elas vinham como vivências ao longo do curso. E ficava muito diluído, acho que ainda fica diluído, né? O que é entendido com essas práticas? Certo? Se você não constrói um projeto em PPP e PPI, né, de uma maneira mais orgânica, com todas as licenciaturas, né? E ficava diluída nessa organização curricular. E, por último, a separação das licenciaturas do campo da educação e das ciências da educação, o que, do nosso ponto, causou uma redução e um rebaixamento no entendimento da ciência da educação. E não só com relação às práticas e às metodologias de ensino. Não é? Na verdade, acho que houve um avanço, quando nós olhamos para as licenciaturas, houve um avanço no campo das metodologias do ensino mas elas deixaram de considerar os fatores sociais, históricos, econômicos, né, como parte dessa problemática da educação e da escola pública. Então, tudo ficou limitado. Se o professor souber ensinar bem, a escola vai bem. Mas o que é ensinar bem? O que é uma boa educação? Quando nós falamos de qualidade da educação, tem que estar referenciado em quê? Essa é uma discussão. Então, se abriu mão da discussão dos fins e objetivos da educação para uma discussão de como ensinar. Essa é um pouco generalizando. Não é claro que isso se dá de diferentes formas, em diferentes cursos, em diferentes lugares. Mas, no fundo, as políticas que vêm desde o começo do novo século, de forma mais aprofundada, tiram a educação, e, portanto, as faculdades de educação têm um lugar menor até nas instituições, muitas vezes, desse campo da formação de professores. Por exemplo, um exemplo claro que nós temos são os mestrados profissionais na CAPES, que estão na área de ensino e não na área de educação. E os mestrados profissionais hoje, na minha análise ainda inicial, de alguns dos cursos que eu olhei, não são nada mais do que cursos de especialização
inclusive no número de horas na sua carga horária. E se detém a metodologia de ensino. Qual é o motivo disso? E aí eu vou entrar um pouco numa outra discussão que as diretrizes não enfrentaram, o que é impossível no nosso país, que é o fato de que 3.200 horas é muito pouco em termos de carga horária para a formação de um profissional com a responsabilidade dos professores. Se nós olharmos a enfermagem, ela tem mais horas. Nem falar da medicina, onde metade é teórico e metade é de internato e parte prática. E vamos falar de fora, que sempre nós nos referimos à Finlândia, a outros países, né? A Finlândia são 6.900 horas de formação de professores. Nós temos 13.200. E até pouco tempo eram 2.800, né? Como são muitos cursos de licenciatura, em 3 anos. Por quê? Porque nós temos hoje 60 e tantos % das vagas em instituições privadas e de caráter lucrativo. Portanto, e onde estão grande parte dos estudantes das classes trabalhadoras. Embora a universidade pública tenha hoje muito mais estudantes, filhos de trabalhadores que vêm dessas camadas nos seus cursos, o que dá a ela uma nova qualidade. Quais são as questões centrais hoje com relação a essas diretrizes? Elas apontam para a construção de um subsistema nacional de formação e valorização de professores. Apontam para, elas não resolvem a questão da política nas suas ações concretas, certo? E a consolidação dos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. Em cada estado foi criado em 2009 um fórum no qual participam todas as instituições públicas. No Rio Grande do Sul tem as comunitárias reunidas esqueci o nome da associação, que reúne a ESCOP, que reúne as comunitárias, professores, sistema de ensino, estudantes da universidade, conselhos estaduais, conselho municipal, enfim. Esse é o espaço que também essas diretrizes valorizam. Ou seja, cada instituição vai ser chamada a se olhar no quadro do seu estado e poder combinar quais são as demandas, como é que se faz o diagnóstico, é uma coisa difícil, da formação, qual é a formação inicial necessária, quais são as debilidades dos sistemas, quantos professores ainda sem formação, e olhar para isso para poder fazer um plano estratégico. Então, acho que essas diretrizes avançam. A concepção de formação expressa pelos princípios da Base Comum Nacional, construída pela ANFOP, também eu acho que é uma questão central que é a nossa luta histórica e que essas diretrizes acabam contemplando. A expectativa da formação, de qual é o perfil do profissional, eu não gosto de falar perfil, mas não teve jeito, ficou ela mesma, Ou seja, qual é a expectativa que nós temos quando definimos um conjunto de princípios de formação que basicamente altera o paradigma que hoje está posto. Como se a leitura, eu não vou conseguir tratar tudo isso aqui, mas a leitura que vocês farão, certamente vocês se identificarão ali. E a estrutura institucional necessária ao projeto de licenciatura. Então, as diretrizes avançam até para dizer no que nós temos, como é que as instituições poderiam lidar com isso. Mas depois, lá nos limites, eu vou apontar quais são as dificuldades em relação a isso. Mas essas são as questões centrais. Uma luta nossa também, desde 2002, é que nós gostaríamos, sempre lutamos, para que as diretrizes da pedagogia, na forma como elas estão desenhadas, fossem as concepções que nós gostaríamos que estivessem em todos os cursos de licenciatura. Nós gostaríamos que todos os licenciandos, professores, fossem considerados professores no sentido do pedagogos, e não alguém que tem um conteúdo e tem licença para ensinar. Então, são concepções diferentes. Pedagogo no sentido amplo da palavra, não pedagogo aquele formado no curso de pedagogia exclusivamente.
Isso nós nunca conseguimos. O MEC nunca aceitou e não avançamos para isso em 2001. E nós tínhamos até um documento que foi feito, uma tentativa de uma comissão que era o professor Libânio, a professora Selma, o professor Menezes, o professor Severino da USP e eu como UNFOP, e ali apontávamos duas estruturas. Foram duas propostas diferenciadas. A UNFOP tinha um grupo de uma escola unitária de formação, que seria essa visão da base comum nacional, e a professora Selma, o professor Libânio e o Severino entendiam como um centro de formação de professores, que na verdade se aproximavam, mas não, eles superavam o que hoje nós temos nessa estrutura das universidades, que a pedagogia está na Faculdade de Educação e as licenciaturas estão nos institutos. Criava um espaço dentro das universidades que conseguisse dar uma certa organicidade a essa política, não só da inicial, mas a continuada e a valorização. Nas diretrizes, os núcleos curriculares das DCM de pedagogia, vocês verão lá que são núcleos de formação geral, e aí diversificação de estudos e atuação profissional. Qual é a novidade aí? É que no campo das licenciaturas todas, com exceção da pedagogia, da licenciatura em pedagogia, estão inseridos estudos sobre gestão, planejamento e gestão de unidades de sistemas de ensino, na formação de todos os licenciados. Isso quer dizer que sai dali e vai poder ser diretor? Não. Porque a LDB diz que nível de pós-graduação esses profissionais poderão ser formados. Mas eles serão formados como gestores, já tendo na graduação, nessa formação inicial, os conhecimentos necessários para a compreensão do que é o trabalho de planejamento e gestão de uma instituição educativa. Inclusive correção de currículo, que hoje ela praticamente está fora da formação dos professores, somente de sexto ano e ensino médio. Por que está fora a discussão de currículo? Porque cabe aos sistemas. E hoje interessa que esteja fora. Por isso que as diretrizes são importantes. Porque os sistemas de ensino podem comprar uma assessoria que vai elaborar o currículo, que vai formar os professores para aquele currículo e depois vai avaliar os professores e os estudantes, que é o que acontece em grande parte do nosso país hoje, em vários estados. Então, trazer para o campo da formação de professores a discussão do currículo, da avaliação, não avaliação de estudante, avaliação institucional, avaliação de sistema, é muito importante para que os professores assumam efetivamente a direção do seu trabalho. Na carga horária, também, as 2.800 passam para 3.200 e foi tudo que foi possível conseguir, apesar da nossa grita geral de que ainda eram insuficientes para dar conta de uma formação tão complexa. Principalmente se nós olharmos para cursos noturnos em instituições privadas e à distância. É aí que nós temos um quadro bastante perverso, porque quando combinam esses três fatores, nós temos muitas vezes, e em 3 anos, que é praticamente impossível, uma dificuldade muito grande. Então, essa discussão ela está posta aqui. São 3.200 horas, 400 de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo, não é vivenciadas ao longo do curso. A gente sabe de instituições privadas por aí que participou de uma semana crédito para graduação. Vai num evento cultural, crédito para graduação. Nada contra. Mas vamos combinar que a gente faz além das 3.200 horas também? E vamos combinar que as 3.200 não podem ser só aulas, mas isso também é uma outra discussão de currículo da graduação que nós temos que vencer. 2.200 horas as atividades dos núcleos 1 e 2, critério geral e específico para a atuação, e 200 no núcleo 3. Iniciação científica, iniciação docente, extensão de monitoria, entre outros, conforme o projeto de curso. Então, essa é a questão importante. Acho só aqui que eu não falo mais nisso, vou destacar, que nós, quando a gente criou o PIBID na CAPES em 2008, nós imaginávamos que isso tinha que ser uma política permanente, não um programa pontual, que se dá um problema de ajuste fiscal, como nós estamos vivendo, por exemplo, o corte acaba sendo grande.
mas tem que ser parte da política institucional, com recursos orçamentários, aprovados pelo Congresso Nacional para cada instituição, as bolsas de apoio aos estudantes, todos das licenciaturas. Vocês vão dizer, não, isso é impossível. Mas a gente também tem que, de vez em quando, lutar por aquilo, né? E a gente aponta como perspectiva para superar essa condição atual. Com relação à formação continuada, quais são as questões que avançam, né? Sem dúvida, porque as diretrizes anteriores não falavam da formação continuada, muito de passagem, né? Então ele avança para dizer quais são as atividades formativas, mas na nossa concepção ainda a formação continuada está muito restrita a atividades e cursos de atividades formativas. Nós não conseguimos pensar como é que a formação continuada de professores pode passar desse paradigma da titulação. Né? Então, se eu quero ascender na carreira, eu tenho que me titular especializado, mestre ou doutor. E eu acho que nós temos ainda uma carreira na educação básica muito amarrada e sem diversificar depois a atuação do professor. Então, o professor de educação básica que vira mestre ou doutor, ou ele sai da sala de aula e vai fazer um outro trabalho e, portanto, não acaba tirando daquele trabalho que é essencial, né? Ou ele fica ali e também não tem outra responsabilidade de formação perante seus pares, né? De criar grupos de formação, de atuar junto com a especialização nas universidades como docente, o doutor, o mestre, né? Que é uma perspectiva que acho que nós temos que pensar. E que áreas de formação nós podemos indicar como essenciais para o desenvolvimento da educação básica? Porque hoje está restrito a metodologia de ensino e ensino dele. Certo? Então, pega o mestrado profissional, ensino de história, ensino de matemática, ensino de geografia, ensino de arte, língua portuguesa. Né? Cadê o currículo? Onde está a avaliação? Onde está a dimensão pedagógica? Né? Da gestão, por exemplo, para todos os professores, como parte disso, a inclusão, a diversidade, enfim, para não falar dessas questões. 5 minutos. Então, vamos lá. Aqui. Então, só para sistematizar, o que eu acho que são avanços nessas diretrizes, que incorporam as condições de valorização profissional e formação, a centralidade da concepção de formação que vem das diretrizes de pedagogia, a concepção de práticas e estágios supervisionados, né, que vai além do que as diretrizes anteriores colocavam, a formação para atuação na gestão, e a formação dos formadores. Isso, então, é um capítulo à parte. Acho que vocês têm que fazer um debate do que é, como é que os formadores de professores das licenciaturas, por exemplo, se formam. Aonde eles se formam na sua dimensão de formadores de professores? Quais são as contradições atuais que nós temos com essas diretrizes? Os entraves na atual forma de organização da escola que não foram enfrentados ainda pelo Plano Nacional de Educação e as possibilidades postas pelas diretrizes. Então, o que nós não temos ainda para que nós tenhamos uma profissão que seja valorizada? Número de alunos por sala. Nós ainda não superamos a divisão do trabalho da educação infantil, continuamos com monitores e com professores ou agentes de educação infantil, e não sabemos que formação tem que ser dada para os agentes de educação infantil, embora o Plano Nacional diga que todos os profissionais terão que ter formação superior ao final da década. Mas para os sistemas ainda é um dilema. Diga aí a professora responsável pela secretaria, né, o que significa formar todos os monitores de educação infantil que tem o ensino médio. Nem é o normal, porque o normal já desapareceu de cena há muitos anos, então é o médio regular, não é o normal magistério, né? E nem tem o superior. E quando tem, assim, administrador de empresa, economista, tem de tudo monitor de educação infantil. E na minha cidade, que é Campinas, uma cidade de 1.200.000 habitantes, não é uma cidade de 100.000 habitantes. Né? Então, essa discussão é importante. A organização das séries finais do ensino médio e a centralidade da aula e da sala de aula em contraposição a ciclos de formação. O que eu quero dizer? Para um professor de ciências, que hoje tem muitas vezes 3 horas aula, né, no currículo, ele, para cumprir a carga horária dele, assim como no ensino médio, ele tem que dar aula em 4, 5, 6 turmas.
Isso significa 200, 300, e tem caso de professor de ensino médio que dá aula para 600 estudantes. Nós não podemos aceitar que isso seja uma profissão, né, que possa atrair a juventude diante dessa forma de organização da escola. Então, temos que pensar como é que fazemos, né, para superar essa visão de aula e de sala de aula. Outra contradição é a necessidade de ampliar as licenciaturas nas instituições públicas e a meta 12 do PNE, que diz que o crescimento vai ser igual, mas 40% vai crescer na instituição pública. Então, ela não resolve o problema, né, de como nós, nas instituições públicas, nas universidades, traremos cada vez mais os professores para serem formados nos cursos de licenciatura públicos. E que a opção privada fique o que ela é, opção, uma opção do estudante, não a única opção, a única alternativa. E a estrutura atual das universidades, nosso ponto de vista, é o locus privilegiado para a formação, mas está em contradição com as condições do trabalho universitário e o produtivismo na avaliação na CAPES. Então, a CAPES não leva em conta, é 0,00 qualquer ponto, né, quando o professor da pós-graduação se envolve com programas ou com a formação de professores da educação básica. Então, essa discussão, ela cabe na universidade. Para nós começarmos a romper de dentro, né, o que é valorizar efetivamente o vínculo da educação superior, das licenciaturas, com a educação básica. O que é a extensão do professor que trabalha com as licenciaturas? Como é que é cumprido o tempo da extensão? Poderia ser com curso de formação continuada. Deveria, né? Nós gostaríamos. Se nós tivéssemos 10, 12 professores de cada licenciatura envolvidos com formação continuada de professores. Então, se nós encararmos, as universidades não encararem isso, pode ter as diretrizes melhores do mundo. Nós também não vamos resolver. E demandar do poder público, né, o atendimento dessas reivindicações. Os desafios que nós temos ainda. Isso vai mais para o curso de pedagogia, para a faculdade de educação. As diretrizes de pedagogia, que se mantêm, elas não foram revogadas com essas novas diretrizes, elas apontam para a formação dos profissionais das áreas técnicas dos institutos federais. Quer dizer isso, além de todas as áreas técnicas, a formação daqueles cursos de bibliotecário, secretário de escola, técnico de informática, que hoje faz parte pela LDB da formação dos profissionais da educação. Então, isso é uma questão que nós não resolvemos. Também está nas diretrizes de pedagogia que a pós-graduação para licenciados ou professores das áreas específicas na área de gestão é de responsabilidade da universidade e da faculdade de educação. Então, ainda temos uma dívida também, né, para podermos ampliar a forma de entendimento da gestão democrática. E de que a escola pode escolher, sim, um professor de Química, Física, Artes, Educação Física como diretor, se ele tiver uma formação em nível de pós-graduação, né, com as habilidades necessárias para o entendimento do que é o complexo, a complexa escola que nós temos. A segunda licenciatura faz parte dessas diretrizes, mas ela é assim, professor que é professor de Física dá aula de Química. Esse é melhorzinho, certo? Porque tem professor de História que dá aula de Física. Ele faz uma segunda licenciatura. Nós gostaríamos que fosse transitório, né? Que as diretrizes apontassem, e assim como o Plano Nacional, em 10 anos não teremos mais segunda licenciatura, todos serão formados na área para atuar na área. O acompanhamento dos estudantes no âmbito do trabalho docente, eu me referi, né? Que é o acompanhamento do professor que se forma, sai da universidade, e a criação de um Fórum Nacional Antidemocrático para acompanhar a implementação dessas diretrizes. Eu acho que nós não podemos só deixar no âmbito do Conselho Nacional de Educação, porque ele é um conselho de caráter muito volátil. Ele tem um ministro que escolhe os indicados, né? Aí entra outro ministro com uma outra perspectiva e escolhe outros indicados. Então, acho que a área tem que indicar qual é a forma que nós queremos de acompanhamento. E aí, só uma coisa de brecha para a gente pensar. O que a gente vai poder mudar, né? E o que nós ainda temos dificuldades para mudar. Eu gosto muito desse poema dele, né? Eu que nada mais amo do que a insatisfação com o que se pode mudar, nada mais detesto do que a insatisfação com o que não se pode mudar. Né? Então nós temos, isso é para a gente não desanimar. Nós temos um desafio grande pela frente, né? Eu acho que todas as instituições
o Fórum DIR, as entidades, têm que fazer uma discussão dessas diretrizes, né, com todos os estudantes, todos os professores, para podermos efetivamente colocar a universidade, né, num rumo que enfrente a definição dessa política de formação. Todos preparam lá, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Desde que começamos a conversar sobre a possibilidade de estar aqui, né, a acolhida, o carinho, a atenção de toda a equipe envolvida na organização, então agradeço muito, me sinto muito acolhida e levo a oportunidade de estar participando desse evento sobre um tema tão importante, né? E um prazer estar aqui junto com a Helena, que durante o meu doutorado eu fiz estágio docente com ela. Isso não significa que as falhas do que tenho aqui trago em razão dessa experiência, mas a Helena, que sem dúvida é uma professora, é uma pesquisadora, uma militante, que é uma referência para todos nós que estamos no campo da formação já há algum tempo, né? Então é um prazer muito grande poder estar compartilhando, poder compartilhar dessa discussão com a Helena. Bem, como a Helena se colocou de onde ela fala, vou me colocar um pouco também de onde eu trago um pouco das reflexões aqui sobre as diretrizes curriculares para a formação de professores. Minha pesquisa e o meu campo de atuação, e aquilo que me move, me apaixona, está no campo da discussão sobre política, mais na perspectiva da escola, ou do que poderíamos pensar como a política do cotidiano, a política das relações, a política do fazer pedagógico. Então, pensando em Stephen Ball, que sei que é um autor que muitos da educação têm hoje buscado para pensar sobre questões de política educacional, podíamos pensar que a política educacional tem aí algumas dimensões. Uma delas está posta nos documentos, na legislação, nos embates que estão dados em instâncias, né, e instituições governamentais, e nos embates que estão postos também no cotidiano da escola, no dia a dia do fazer dessa atividade docente, né? Por vezes parece que são dimensões totalmente autônomas e independentes, e o Stephen Ball nos ajuda a perceber que são dimensões dessa política que circulam, que dialogam, que de alguma forma se movem e se imbricam, né, em diferentes pontos. Às vezes nos parece, olha, mas a lei, mas não vingou a lei, não funciona e ninguém se apropriou disso. Mas quando chegamos nas escolas e vamos trabalhar com os professores, acompanhar o cotidiano, percebemos como de alguma forma elementos dessas políticas vão sendo incorporados por esses professores. Como também, por muitas vezes, nas nossas pesquisas, no cotidiano da escola, acompanhando esses professores, que trazemos elementos para repensar as próprias políticas educacionais. Então, não são instâncias tão independentes como pode nos parecer, mas são instâncias que se aproximam, que se entrelaçam em diferentes momentos. Daí um exemplo aqui, bem breve, com relação, por exemplo, às diretrizes curriculares, ou melhor, os parâmetros curriculares do ensino fundamental e do ensino médio dos anos 90, que nos parece que, olha, nunca se levou aquilo a sério, mas quando você vê a lista de bibliografia de concurso público, os programas de formação das redes estaduais e das redes municipais, que por muitas vezes se pautaram por aqueles princípios e por aquelas concepções de educação, e aí você chega na escola e percebe como no discurso, e muitas vezes na prática dos professores, princípios que estavam ali presentes, como a ideia de interdisciplinaridade, né, a ideia de contextualização do currículo, começam a aparecer nesse meandro do cotidiano. Então, é claro que isso não se dá de uma forma, como diria, determinada, de que se assimila e se coloca em prática, mas de que de uma forma muito dissimulada, ideias vão se dissolvendo, vão se disseminando nesse cotidiano. E aí, essa questão em especial dos anos 90, eu queria aqui destacar, para depois poder voltar nela, que me parece que é o princípio forte das políticas neoliberais dos anos 90, que o professor Luiz Carlos de Freitas, por exemplo, é um dos que tanto se dedicou sobre esse estudo e até hoje continua fazendo denúncias importantes sobre essa ideologia que vem desde os anos 90, a ideia de que é o privado que funciona, é através do mercado, através da privatização, que vamos resolver os problemas sociais e os problemas educacionais. Sinto fortemente hoje entre meus estudantes de licenciatura que a ideia de público, que a ideia de escola pública, de direito, de educação como direito, está enfraquecida. E acho que esse é um ponto que precisamos pensar enquanto formadores dos professores de educação básica.
Bem, e além disso, além dessa minha entrada na política que se dá pelo campo da escola, um outro elemento que acho que seria interessante também eu colocar aqui, pela perspectiva da universidade, onde atuo, onde sou professora e atualmente coordenadora do curso de pedagogia, que vive, né, todos os dilemas e as angústias de quem está nessa área, né, e hoje em dia mais ainda, e que penso que a universidade tem um papel importante na sociedade, que é o papel exatamente de análise, de reflexão e de proposição para o campo da investida no campo social e no campo da educação. E a universidade brasileira ainda goza de prestígio e legitimidade, por isso é fundamental que essa instituição ela se engaje na luta pela valorização do professor da educação básica. Em vários momentos, como coordenadora, tenho colocado em reuniões de coordenadores de curso de graduação, onde estão ali os coordenadores de todos os cursos de graduação da Unicamp, sobre o papel importante que essa universidade, no caso ali a Unicamp, precisa ter ao entrar e publicizar o seu apoio ao movimento dos professores da educação básica na busca pela valorização, por melhores salários, melhores condições de trabalho, independente se somos da área da educação ou não, né? Então a universidade tem um papel fundamental e ela ainda goza desse prestígio que ela precisa se valer dele. Bom, adentrando então ao tema das diretrizes, que é o que nos foi proposto, eu já sabia que estaria aqui com a Helena, que faria essa bela exposição do contexto, né? Nada como estar junto com pessoas que viveram a história e que estão nesse campo há tanto tempo. Fiz então aqui uma escolha de selecionar alguns aspectos das diretrizes sobre os quais eu queria adentrar ou dar uma atenção especial. Então, dos princípios que estão aqui elencados, eu vou me ater aos que estão destacados, né? Mas então o primeiro ali, que é essa questão que as diretrizes reafirmam, né, a formação de professor como um compromisso público do Estado. Isso é fundamental. Agora, isso não é garantido sem mobilização, sem luta, sem articulação, como a Helena trouxe muito bem, nas diferentes instâncias para que a gente garanta que o Estado, de fato, reafirme e concretize dessa forma a formação de professores. Sabemos que a formação de professores ou que a demanda por professores, quando a gente vê, por exemplo, hoje em dia a expansão do ensino médio, é uma demanda ampla, é uma demanda grande, e que você tem um mercado, né, empresarial ávido por esse filão do ensino superior, né? Como foi também nos anos 90, quando houve, a partir da LDB, a obrigatoriedade da formação em nível superior, a expansão das vagas em instituições privadas, instituições, muitas delas, né, sem compromisso algum com a formação, né, para a certificação dos professores dos cursos de pedagogia. Então, nesse sentido, para que esse compromisso se efetive, é fundamental a articulação, posição e defesa desse princípio na formação de professores. Um outro princípio que é visível nas diretrizes é esse compromisso com o projeto social. Isso está declarado nas diretrizes. Um projeto social em busca de uma sociedade mais justa, que se coloque contra a discriminação, né, e que se coloque a favor da emancipação dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, essa é uma diretriz que se pauta por um princípio político, né, que é em busca de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais igualitária. E isso também demanda luta e articulação. Ainda mais no contexto do Brasil contemporâneo, onde são exatamente esses os princípios que se quer tanto combater, né? Em termos especiais, quando falamos de infância e juventude, de infância e juventude pobre, né? A avidez, né? O sentimento que está posto na sociedade na busca da criminalização e do controle, da punição desses sujeitos. Né? Então, hoje, por exemplo, no Unicamp, nós estamos tendo um ato contra a redução da maioridade penal, né, em que está envolvendo diferentes pesquisadores e estudantes da rede pública e da rede da região, e que a gente está exatamente em busca de assumir o nosso compromisso enquanto educadores nessa temática, nessa questão que é uma questão, um problema social que precisa ser enfrentado para além da ideia da punição do direito. Bem, um outro princípio que está posto das diretrizes é a busca pela articulação entre teoria e prática.
Esse não é um princípio novo, é um princípio que já está há bastante tempo em todos os nossos documentos. E acho que um elemento que precisamos parar para pensar é por que não conseguimos avançar, né? Essa é uma ideia recorrente nos documentos sobre formação de professores, que nos parece que ainda patinamos dentro desse princípio. Daí o primeiro princípio, sobre o qual eu vou comentar um pouco mais depois, que é esse da articulação entre o sistema de ensino e a instituição formadora. A Helena aqui já entrou bem nessa questão, então vou só depois contar um pouco mais. Um outro princípio também que está posto nas diretrizes, que é o reconhecimento das instituições de educação básica como necessárias para a formação dos profissionais da educação. É uma universidade que precisa assumir como, de fato, ela tem limites muito grandes na formação dos professores, e como é a escola, a educação básica, o melhor, ou o espaço privilegiado, não sei se melhor, mas o espaço privilegiado para a formação dos futuros professores. E nesse sentido, precisamos buscar mesmo articulações com os sistemas de educação para que a gente consiga ir para além de relações que são bastante pontuais no momento do estágio, né? Mas olha para isso um pouco depois. Bem, um outro princípio que também está destacado ali, sobre o qual eu queria ater um pouco mais, que é o projeto formador sob sólida base teórica e interdisciplinar, né? Mas sobre isso também eu volto posteriormente. Bem, outro princípio também que eu queria destacar, que é a articulação entre formação inicial e continuada, né? Que a Helena aqui também já trouxe alguns elementos importantes, e mais do que nunca é importante pensar em formação continuada. Numa entrevista no Roda Viva com o então ministro Janeiro Ribeiro, logo que ele assumiu, ele fala que temos no Brasil hoje cerca de 2 milhões de professores de educação básica e que por ano ingressam na educação básica cerca de 100 mil professores. Então, diante disso, quer dizer, mostra como é estratégico investirmos em formação continuada de professores, né? As pesquisas também têm sinalizado para nós, que trabalhamos que hoje temos pensado um pouco sobre essa questão da profissão do magistério, né, na relação com a juventude, que o nosso professor da educação básica, embora estejamos num momento ainda de expansão de vagas da educação básica, é um professor que tem permanecido na rede, é um professor mais velho que tem ficado por mais tempo na rede. Então, poucos jovens têm ingressado nessa carreira, pelas razões óbvias que a Helena aqui também já trouxe. Então, nesse sentido, é fundamental e é estratégico investirmos na formação continuada de professores. E, finalmente, o outro princípio que eu aqui elenquei, que é essa obrigatoriedade de inserção dos estudantes de licenciatura em instituições de educação básica na rede pública. As diretrizes assumem um compromisso forte com a rede pública de ensino no Brasil e colocam essa escola e a rede pública como um espaço privilegiado para ser atendido pelos programas de formação de professores do nosso país. Sei que as universidades públicas, de modo geral, têm já na sua tradição, ou têm como princípio fundamental e como valor esse compromisso com a escola pública, mas aqui, em termos de documento do governo federal, isso é explicitado, né, esse compromisso com a rede pública de ensino. Bom, então agora vou falar um pouco mais, quero meter um pouco mais sobre os 3 princípios que eu ali destaquei. O primeiro deles é essa ideia da articulação entre o sistema de ensino e instituição formadora, né? Essa não é uma ideia nova também, é uma ideia que está presente nos documentos sobre formação de professores já há alguns anos, no caso, tanto do Brasil como de outros países, né? E que, no entanto, percebemos que nós ainda também engatinhamos nessas relações e nesses laços a serem construídos, né? No caso específico lá da experiência que tenho na Universidade de Campinas, ainda é muito difícil pensarmos numa articulação com o sistema educacional que efetive uma parceria entre a universidade e esse sistema, seja ele estadual, seja ele municipal, né? E aí, com base nesse estudo que encontrei recentemente, que trabalha com desse autor, o Fournon, que trabalha com pesquisas sobre Inglaterra e País de Gales, e aí os autores trazem essa discussão também nesses países, aonde, segundo os autores, desde os documentos dos anos 80, 90, aparece fortemente a busca pela construção dessa parceria entre a universidade e escola. E lá também pouco se efetiva essa parceria. E aí, nesses estudos, o que eles comprovam é que existem pelo menos 3 formas de parceria que estão dadas nas relações, aqui nós estamos falando de Inglaterra e País de Gales, aqui,
dessa parceria construída entre universidade e escola. O primeiro tipo que seria essa parceria complementar, segundo os autores, que é quando se dá através dos estudantes de licenciatura, que é uma parceria bastante voluntariosa dos estudantes, na medida em que temos nossos estudantes de licenciatura fazendo estágios nas escolas e que eles começam a ser um pouco os mediadores dessas relações, né? Do tipo de trazer uma demanda do professor para a sala de estágio, em que o professor orientador de estágio trabalha, ou de levar informações da universidade até a escola, mas que é algo que fica numa certa boa vontade do estudante de licenciatura. Um segundo tipo de parceria, segundo os autores, que é essa colaborativa, que acho que é em busca dela que nós estamos, né? Em que há de fato um compromisso com o programa, em que de fato se efetive relações de trabalho entre escola e universidade, em que haja um diálogo entre essas duas instituições. E o terceiro tipo de parceria, que é aquela que é a mais comum, segundo eles, nos estudos que fazem, em que essa parceria é conduzida pela instituição de ensino superior, em que, na verdade, a universidade propõe atividades na escola e que as escolas ou os professores aderem e se incorporam nessas atividades. Então, quase como se esses professores fossem certos ajudantes dos professores da universidade ou estivessem ali no sentido de atuar como consultor ou para complementar essa articulação. Bem, e nesses estudos, então, eles comprovam que essas parcerias, como a almejada, a parceria da colaboração entre universidade e escola, não se concretizam. E daí eles trazem algumas hipóteses que me parece podem nos ajudar aqui a pensar sobre o que também vivemos no Brasil. O primeiro deles, que é a questão de como esse professor da educação básica não existe na sua própria carreira, ou como forma, ou como valorização, essa inserção desse professor como sujeito responsável e formador dos futuros professores. Então, dessa forma, fica ainda sobre a universidade essa responsabilidade, e o professor na escola é aquele que, muitas vezes, com boa vontade, recebe o nosso estagiário, mas que o estagiário vai embora, e depois, no ano que vem, tem outro estagiário, ele vai embora. E esse professor não é visto pelo sistema, pela relação do sistema, como um sujeito fundamental, como um sujeito estratégico na formação dos professores que ainda estão estudando. Além disso, essa percepção desse professor da educação básica, que é uma percepção de um professor que tem um saber fazer. Por mais que possa nos parecer estranho isso, mas ainda na universidade existe, por vezes, essa mentalidade de que nós, professores, aqui ensinamos toda a teoria para ensinar, e lá na escola você vai aprender a prática do ensinar, né? Como sendo coisas bastante distintas, e como se esse professor da educação básica não produzisse conhecimento, não fosse um sujeito com elaboração e com reflexão sobre a prática feita e com leituras efetivadas, que é um sujeito, portanto, parceiro na formação do estudante dos cursos de licenciatura. E também me parece que uma outra hipótese que podemos pensar é que, na verdade, não é só a universidade que, por vezes, tem um olhar pouco valorado para a escola como um espaço de formação, mas é que na própria universidade a tarefa de ensinar é pouco valorizada. Quer dizer, eu vejo lá na Unicamp, temos hoje um braço da Pró-Reitoria de Graduação que está voltado às questões de ensino na graduação. E toda a resistência dos colegas, seja da área da educação, por incrível que pareça, mas principalmente nas outras áreas, em colocar em pauta as questões do ensinar. A universidade, afinal de contas, não é só fazer pesquisa, não é só estar em atividade de extensão, mas é também ensinar, é o cotidiano de sala de aula, é formar, ter um aspecto pedagógico do trabalho que todos nós, professores universitários, desenvolvemos. Então, por vezes, esse olhar pouco valorizado para a escola não é só pela atividade que a escola desenvolve em si, mas é porque a própria universidade não vê no ensino algo valorado, algo que mereça destaque e importância nas suas reflexões. Bom, um segundo princípio que eu destaquei, que eu queria falar um pouco mais sobre ele, que é então esse projeto formador sob sólida base teórica e interdisciplinar. E aqui me parece que temos também avanços, mas temos também bastantes limitações quando a gente para pensar na estrutura da nossa formação de professores nas universidades.
E aí queria me voltar para essa ideia da disciplina e da interdisciplinaridade, né? Que por vezes parece-nos que estão numa oposição ou numa contraposição. Ou o ensino é disciplinar ou ele é interdisciplinar, né? Essa compreensão das disciplinas, a divisão da ciência e do conhecimento em diferentes disciplinas, que é um processo histórico, recomendo quem gosta de leituras mais no campo da história, os 2 volumes do livro do Peter Burke, Uma História Social do Conhecimento, em que ele traz provocações muito interessantes. Ele não está falando de disciplina escolar, como é tem Budson, tem outros autores importantes nesse campo, mas ele está falando enquanto conhecimento, enquanto ciência, e como esse conhecimento ele vai sendo compartimentalizado, fragmentado, e o que passa a ter relevância em determinado período histórico e que área passa a ser menos significativa em outros períodos. Então, nesse processo que é histórico, de decisão e divisão da ciência em diferentes disciplinas, ele é um processo que também possibilitou, isso não é possível a gente negar, o avanço da própria ciência. Se pensarmos em alguém intelectual do século XVII, século XVIII, que tinha um domínio de várias áreas, isso era possível no momento onde você tem um conhecimento, uma ciência pouco desenvolvida, né? E está no processo de desenvolvimento. Mas vamos pensar hoje um profissional que conseguisse ter domínio de áreas como ciências humanas, ciências biológicas, né? Leonardo da Vinci hoje, né? Nos parece pouco provável que ele se efetive, que ele se estruture. Por isso, no século atual, né, no século XX para cá, mais do que nunca, a questão que está posta é a retomada do conhecimento como uma produção coletiva e social. Né? Hoje, a universidade ela é estimulada ao desenvolvimento de pesquisas que sejam colaborativas, coletivas. É impossível imaginarmos que tem algum problema social, algum problema educacional, que um pesquisador consiga, na sua tese de doutorado, conhecer na sua completude, na sua multiplicidade de fatores e trazer ali elementos que sejam respostas, né, possíveis para as várias instâncias desse mesmo problema. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos pensar num espírito formativo que seja do coletivo, da colaboração. E na escola, mais do que nunca, que é um espaço essencialmente de trabalho coletivo. Então, nesse sentido, a ideia de interdisciplinaridade nas diretrizes, me parece, elas potencializam a possibilidade de investirmos mais em experiências formativas nos cursos de formação de professores que remetam ao diálogo, à colaboração e à aproximação entre áreas e campos disciplinares. Se não necessariamente numa licenciatura que seja nela a integração, né, de várias áreas, mas, por exemplo, experiências em sala de aula. Trago aqui um exemplo que merece, claro, estudo, mas que é uma experiência e uma vivência enquanto professora. Uma disciplina que temos hoje no currículo de graduação da Faculdade de Educação para as licenciaturas, que se chama Escola e Cultura, em que a gente tem na mesma sala de aula estudantes das diferentes licenciaturas. E é uma disciplina introdutória na qual começamos a discutir a questão da escola enquanto uma construção histórica e social, a escola e a relevância e a importância dela na difusão e na construção de cultura, né, com alunos da matemática, da física, da música, da história e das letras. É um grande desafio como professor trabalhar com esse público tão diverso, mas ao mesmo tempo me parece que é uma provocação desses estudantes que estão começando o seu curso de formação a se deparar com o que é uma escola. Você não tem reunião coletiva na escola só com professores de matemática, só com professor de física. Né? Você tem que conviver com os professores nas suas diferentes, através das suas diferentes experiências e campos de formação, e que vão ali ter que pensar sobre aquele aluno do 6º ano lá, né? Conjuntamente, sobre os problemas de violência e de indisciplina que atingem a escola, sobre questões da comunidade e que a escola é atingida, independente de que área de formação eu tenho. Então, nesse sentido, me parece que, enquanto projeto de formação, precisamos pensar nos nossos cursos como provocar esse encontro dos estudantes das diferentes licenciaturas e começar a pensar na escola numa perspectiva, de fato, mais coletiva, colaborativa, mais interdisciplinar. Da mesma forma, quando pensamos numa atuação mais interdisciplinar na escola, é preciso também, junto a isso, trazermos a nossa luta por
para um outro tipo de contrato do professor nas escolas, né? Helena já trouxe isso de um certo modo, quer dizer, é impossível imaginarmos qualquer possibilidade de um trabalho efetivo interdisciplinar na escola, por exemplo, com professores que são contratados por hora-aula, no caso, por exemplo, pelo ensino médio, que eu conheço um pouco mais, professor de sociologia que tem uma aula por semana, que logo, para ele ter no estado de São Paulo, a carga completa, que são 32 aulas, ele tem que ter 32 aulas em uma escola, no estado de São Paulo, tem 32 salas de ensino médio. Logo, ele dá aula pelo menos em 2 ou 3 escolas. E aí você quer que esse professor pense e trabalhe interdisciplinarmente, não só sociologia, química. Química é uma situação muito similar ao professor de sociologia, pela quantidade pequena de aula que ele tem no currículo do ensino médio. Então, pensarmos um trabalho efetivo interdisciplinar pressupõe na luta por outra forma de contratação, de vinculação do professor com a escola, né? Então, não é uma questão só de boa vontade do professor ou de desejo. Sobre esse aspecto do interdisciplinar, quis aqui também trazer e destacar, não só por essa demanda, né, da formação interdisciplinar, mas que, olhando para a escola, que muda, né? Uma outra coisa que recorrentemente nós ouvimos, tem inclusive piadas que circulam sobre isso, é que o mundo muda, mas a escola é igual. A escola que hoje temos no Brasil não é igual à escola que eu fiz nos anos 70 e 80. Muitas coisas permanecem, é verdade. Identifico nessa escola muitos elementos que eu identificava como estudante, né? Mas há outras mudanças que estão postas na escola, mesmo porque a escola é um espaço vivo. Ela é constituída por professores, por estudantes, por pais, que mudaram e que mudam constantemente, né? Mas aí, olhando para o currículo, desde 2012 existe uma resolução que organiza, quer dizer, desde antes, isso já está anunciado lá nos anos 90, mas as diretrizes curriculares do ensino médio de 2012 organizam o currículo do ensino médio em áreas. Mas são áreas que não apagam as disciplinas. São áreas que incorporam, aglutinam disciplinas de uma mesma área, né? Então, quando estamos falando de formação de professores, não podemos deixar de olhar para como está, ou qual é a proposta para a escola da educação básica hoje. Significa que toda a escola já está organizada assim? Não, claro que não. Mas significa que essa é a orientação que temos, as políticas nacionais, sobre como se almeja que se organiza o currículo do ensino médio, né? Então, nesse sentido, é necessário que contemplemos essa discussão e que possamos vivenciar experiências similares, né, durante a formação dos professores. Bom, o terceiro e último princípio que eu queria destacar para a conversa, para que a gente possa, então, aprofundar mais no debate, é o princípio de ampliar a visão e a atuação do profissional. Esse é algo que está previsto nas diretrizes, ou seja, aquilo que Helena trouxe também na sua fala, para irmos para além do ensino dele. Ainda é recorrente na nossa cultura de formação de professores a importância de formar o professor bem formado no conteúdo, no domínio do conteúdo e da metodologia da sua disciplina. Mas hoje a escola, sempre, mas hoje mais do que nunca, enfrenta desafios que demandam desse professor para além desse conhecimento. E para uma atuação que vai muito além de dar aula de matemática, de física, geografia, né? Então, nesse sentido, pegando aqui para exemplificar o que eu estou querendo trazer para a conversa com vocês, vou pegar o caso do ensino médio. Quais são as transformações que o ensino médio está vivendo nos últimos anos, né? Em primeiro momento, essa política de expansão das vagas, né? Que até bem recentemente nós tínhamos uma parcela enorme da população brasileira fora do ensino médio. Temos ainda um número preocupante, ou pelo menos uma estatística que nos chama a atenção, de jovens entre 15 e 17 anos que não estão na escola. Ou, portanto, aquele aluno que deveria estar no ensino médio que não está ali. Mas passamos por um processo, até 2005, de uma expansão significativa de matrículas no ensino médio brasileiro. Então, nós temos aí um dado novo, que é um aumento da procura pelo ensino médio. Ao mesmo tempo em que ampliamos as matrículas, temos um índice de evasão que é preocupante em relação ao ensino médio, né? E aí, quando vamos olhar por que os alunos abandonam o ensino médio, e que isso não é um fenômeno só brasileiro,
outros países também estão vivendo um número gritante de saída dos alunos, de abandono dos alunos do ensino médio. Mas quando olhamos o caso do Brasil, a primeira razão que aparece é a necessidade de trabalhar. Então nós temos jovens no ensino médio e muitos deles, na sua maioria, precisam conciliar trabalho e estudo. Né? Então não é qualquer jovem que está dentro da escola. E esse trabalho, que de um modo geral é precário, desregulamentado, né? Dentre os trabalhadores, aqueles que têm condições mais ou menos regulamentadas no trabalho, está a população mais jovem, dos 15 aos 29 anos de idade. Houve recentemente uma ampla divulgação pela mídia de que nós temos uma geração do nem, né? Nem trabalha nem estuda. Então, uma pesquisa PNAD de 2013 ou 2014, se não me engano, traz que cada 5 jovens brasileiros, um deles não trabalha nem estuda. E aí logo a gente já assimila ou já associa a ideia de que, então, tá vendo? A juventude não sabe de nada, são os meninos que estão um pouco se lixando, são um bando de mimados ou de pessoas que não estão nem aí com nada da dureza. Esse é um dado que precisa ser mais investigado, que nós, professores das escolas, onde tem ensino médio, podemos ajudar a entender. Existe, ao mesmo tempo, dados que nos remetem à ideia de que muitos desses jovens que não trabalham, não estudam, estão em casa cuidando dos irmãos mais novos, estão em casa cuidando do pai doente, do avô que é impossibilitado, além de outras razões. Mas, de qualquer forma, precisamos ir em busca de quem são esses jovens que se diz, já de pronto, que não trabalham nem estudam e que logo são um bando de vagabundos. Né? Bem, além disso, um outro elemento para pensarmos sobre essa evasão, essa desistência da escola, tem em relação ao próprio momento cultural que vivemos, onde a escola é pouco valorizada, enquanto uma instituição importante e relevante para a construção de um futuro. Né? E isso, se pegamos pela mídia, quais são os profissionais destacados na mídia como profissionais de sucesso? Né? De um modo geral, são aqueles mais endinheirados, com sucesso econômico, e que a escola não foi importante para que ele alcançasse o que ele alcançou. Hoje é recorrente entre as crianças e adolescentes, quando você vai nas escolas perguntar o que você quer ser quando crescer, jogador de futebol e atriz ou modelo. Tá certo? Que não necessariamente passa pela escola. E isso não é uma questão dessa geração mais nova, é uma questão que está posta no nosso modelo social e cultural, onde a escola não é divulgada, não é vista como importante na proposição e na possibilidade de mudanças de status social. E, por fim, essa demanda que os alunos trazem muitas vezes nas nossas pesquisas também, de que a escola é chata e enfadonha. Né? E aí, quando a gente pensa nas novas tecnologias, né? E aí é legal, as diretrizes curriculares trazem isso também, a importância de que os cursos de formação de professores incorporem as novas tecnologias que estão à disposição de todos nós. E quando a gente pega, por exemplo, a população brasileira que faz uso do celular e da internet, nós vamos ver que especialmente está na faixa dos 15 aos 17 anos, logo na faixa dos nossos alunos do ensino médio. Então, quando eles trazem que a escola é chata e enfadonha, eles estão trazendo elementos que são importantes para pensarmos no cotidiano pedagógico da sala de aula. Não estou aqui defendendo que a escola se transforme num grande blog ou num programa de auditório, não se trata disso. Mas se trata que, sem dúvida, existem hoje outras ferramentas que nos ajudam a ensinar e aprender, e as quais esses meninos muitas vezes têm um domínio, e um domínio que poderia ser incorporado na escola. Bem, e aí então, ainda sobre essa questão da ampliação da visão e atuação do profissional, a importância de que nos cursos de formação de professores estejam presentes essas discussões, e a discussão, por exemplo, também da importância da escola como espaço de sociabilidade para os jovens. É recorrente nas pesquisas, quando estamos na sala dos professores, ouvirmos assim, os meninos vêm aqui só para ver os amigos, ou os meninos dizerem mesmo nas entrevistas, o mais importante da escola é para vir encontrar os meus amigos. E nós, professores, ficamos indignados. Né? O que foi a escola na sua juventude e na sua adolescência? De onde vinham os seus amigos? De onde vinham as primeiras paqueras, as primeiras relações amorosas? A escola para a juventude é, sim, um espaço importante para a sociabilidade. E para alguns jovens, é inclusive um espaço protegido para essa sociabilidade. Na ausência de praça pública, com índices de violência alarmantes nos bairros onde eles vivenciam, é a escola um espaço que os protege para que eles possam viver e ter esses encontros
da sua faixa etária. Pensando nessa questão da ampliação, eu acho que um outro ponto para ser trazido é que para muitos jovens também a escola é um meio para se chegar à universidade. Então, nesse sentido, algumas pesquisas sobre juventude têm nos ajudado a pensar que a escola tem diferentes sentidos para crianças, famílias e jovens. E que, de alguma forma, o professor precisa ser provocado a pensar a escola nessa perspectiva mais ampla, né? Numa perspectiva de uma escola que incorpore as culturas juvenis. Aí o Paulo Carrano, o Juarez Darel, que tem uma ampla produção sobre, e que mostram como que as escolas têm uma potencialidade e são importantes na formação desses sujeitos, na medida em que ela abre espaço para isso. Mas, ao contrário, o que a gente tem visto em algumas escolas, lá em Campinas, por exemplo, é escolas que não só negam a participação de determinadas atividades culturais juvenis, mas negam a atividade política também. Escolas que proíbem o grêmio estudantil, ou que têm o grêmio sob tutela da direção. Né? Quer dizer, escola é um espaço importante de aprendizagem e atuação política também. Né? Um outro ponto, pensando sobre essa ampliação da formação do professor, né, é a discussão também sobre a importância, a possibilidade de que nessa escola se permita ao aluno vivenciar práticas que sejam mais desafiadoras, que demandem dele produção e atuação, né, no campo da produção de conhecimento, produção cognitiva. Bernard Charlot, numa palestra que ele deu em Portugal há uns 2 anos, ele dizia de como a atividade na escola é pouco valorizada, a atividade do trabalho, do fazer. A escola, de um modo geral, valoriza muito aquele aluno que tem um bom desempenho, mas não necessariamente ele teve que se esforçar para. A escola pouco valoriza aquele aluno que trabalha, que produz, né, que tem que ali se dedicar mesmo para ter algum sucesso, ou mesmo para ter um desempenho um pouco melhor. Né? Então, as nossas atividades pedagógicas, muitas vezes, são atividades que pouco valorizam a atividade do estudante. Então, nesse sentido, e um último ponto que eu queria ressaltar aqui, para ir para a conclusão, é que também a escola tem sido um espaço importante, como a gente viu lá como um dos princípios, para a emancipação de sujeitos e de grupos sociais. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, para as mulheres, né, embora se queira proibir a discussão de gênero na escola, mas a gente, quando olha para as estatísticas entre mulheres e homens no desempenho escolar, vemos que as mulheres têm permanecido por mais tempo na escola e têm tido um melhor desempenho escolar. Né? Além disso, a importância da escola para os jovens negros brasileiros. Nós temos uma população enorme de jovens brasileiros negros vítimas da violência urbana. Né? E que, às vezes, é a escola que pode ajudar esses meninos a compreender qual é a estrutura social e como ele pode, de alguma forma, se reorganizar e se fortalecer nesse contexto de grande violência contra esse grupo social. Bom, então esses são 3 princípios das diretrizes, isso está nas diretrizes, esses princípios que eu tentei aqui desdobrar e trazer para pensarmos em termos efetivos da prática e da formação de professores. Né? Então, para finalizar, eu queria chamar a atenção para essa questão que as diretrizes nos provocam, que é de um diálogo com a escola contemporânea, que é um diálogo dos cursos de formação de professores, não com qualquer escola, mas com as demandas que estão postas na sociedade e na escola atual. E, nesse sentido, um deles passa por essa compreensão de que os sujeitos que estão na escola são sujeitos sociais. Para além de serem estudantes e alunos, são sujeitos que vivem sua infância e sua juventude de formas diversas e que produzem. Né? No caso da juventude e mesmo da infância, recorrentemente o que ouvimos estão aqui para se preparar para o futuro. Não, eles já atuam. Né? Há muitos jovens, por exemplo, que estão engajados em movimentos ambientais. Há muitos jovens que tocam na noite das cidades, que têm suas bandas e vivem assim. Muitos jovens que trabalham como chefe de família. Então, não são jovens que estão se preparando para o futuro. Eles já estão vivendo, né, e eles estão atuando significativamente na vida social. Né? Além disso, a ideia de que a aprendizagem se dá de uma forma relacional. Mais do que nunca, isso é importante que a gente traga nas nossas discussões de formação de professores. Né? Aprender uma atividade só cognitiva é uma atividade essencialmente social e cultural. E, nesse sentido, a mediação dos sujeitos, seja ele o professor, seja ele o colega, seja ele o outro, né, o interlocutor, nessa forma de aprendizagem. Né? E aí,
um outro elemento importante, que é a ideia de que os jovens estão naturalmente motivados para o ensino, né, ou para a aprendizagem de determinada disciplina, de determinado conteúdo. A motivação, o interesse, podemos assim dizer, ele não é natural. O interesse é produzido. E aí, de novo, Charlot, que conheci, inclusive, através do Helena, na disciplina lá de PET, quando ele vai dizer que a escola tem um papel importante na construção de interesses. Não nascemos interessados por poesia, não nascemos interessados por história medieval, mas podemos nos despertar para o interesse sobre esses assuntos a partir da escola. Não estou dizendo que depende só da escola, mas a escola tem um papel importante na construção de interesses. Né? Se levantarmos, por exemplo, de onde veio a escolha profissional de nós aqui, muitos de nós se deu lá na escola. Uma vez eu tive uma turma de alunos da licenciatura, na sua maioria da física, meninos de 17, 18 anos, e daí fiz a pergunta, mas como vocês chegaram para essa vestibular para física? Né? Com 17, 18 anos, o que leva um garoto dessa idade a descobrir que quer fazer física na vida? A escola foi marcante. E não um professor de física, uma professora de ciências, lá no segundo ano. Né? Quer dizer, uma professora, uma experiência vivida na escola. Mas, além da escola, tinha uma outra instituição importante na construção desse interesse, que é a mídia. Apareceu o Incrível Mundo de Bickman, como um programa que ajudou muitos desses meninos a optarem por essa carreira de cientista. Então, isso mostra como a escola não é ela detentora de todo esse poder, mas como ela concorre com outras instituições, como, por exemplo, a mídia, na formação desses interesses. Bem, eu falei um pouco essa questão de gênero, que me parece que precisamos enfrentar, né? Porque, de um certo modo, a gente tem um paradoxo, ao mesmo tempo que pesquisas apontam para uma escola com um currículo bastante focado, né, numa perspectiva masculina, são as meninas que têm tido um certo desempenho melhor que os meninos. Bem, então, para finalizar, né, eu queria colocar que me parece que as diretrizes, ela nos ajuda a pensar num projeto de formação que seja um projeto mais aberto e mais disposto a olhar para a sociedade que hoje vivemos, para a escola e os estudantes que temos nas escolas, numa perspectiva que seja essa de provocar, né, e de buscar a problematização dessa instituição e dessa sociedade. Precisamos sim de professores que tenham domínio de conteúdo, que tenham domínio metodológico, que conheçam a educação no processo histórico, filosófico, sociológico, e precisamos de professores que estejam abertos para um diálogo e que estejam abertos e dispostos para olhar para a realidade contemporânea e repensar e pensar a prática a ser desempenhada. Né? E aí, para finalizar com essa frase do Friedberg, em que ele diz: uma das tarefas primordiais de qualquer projeto educacional está na abertura de vias que levem os educandos a sempre novas e mais complexas experiências concretas. Né? Professores com menos certezas seria uma boa herança para as novas gerações. Né? Muito obrigada. Mais um dia duro acaba e tu vai ver, e não fez nada. Nada de novo no horizonte nem no coração. Dia a dia o tempo louco te devora. Aos poucos os porcos zombam de ti, os corvos riem. Na verdade o que tu queres é outra cena, outro cinema, outra antena, outro sistema, outra evolução.